Olá, meninas! Que felicidade poder estar tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vocês que eu tanto amo, vocês que investiram amorosamente no nosso ministério. Nós somos muito gratos a vocês, a essa igreja tão querida, a esse pastor maravilhoso, amigo, conselheiro fiel, a sua esposa Trícia também, sempre ali nos apoiando. Nós agradecemos muito pela essa oportunidade. Vocês sabem que eu estou aqui, né, com Charles, né, como pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém em Santos. Nós estamos aqui há 1 ano e meio e também passamos pelas dificuldades, como todos os pastores, com a pandemia, mas estamos certos de que nada fugiu do controle do Senhor e podemos dizer que nós estamos felizes e esperando aqui, se vocês quiserem tomar uma água de coco com a gente, né, e poder curtir um pouquinho Santos. E vai ser um prazer enorme com a gente, tá bom? Nós vamos orar então, vamos falar com Deus para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu sei que é uma filmagem, mas vamos clamar ao Senhor para que Ele fale conosco. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está dando, que o Senhor possa abençoar grandemente o coração das minhas irmãs, do meu coração também, que a Tua palavra possa encontrar lugar e que o ensino dela, Senhor, esse ensino imutável, Senhor, possa impactar nossos corações, trazer modificações no nosso caráter. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas, vocês tiveram um tema, estão tendo um tema anual chamado Empenho Amoroso. E falando biblicamente nessa palavra empenho é força, é vigor, é poder, né? Uma pessoa que ela está empenhada, ela está focada, né, no objetivo dela, ela vai suar, ela vai trabalhar, ela vai fazer tudo o que for necessário, ela vai empreender para que ela tenha o resultado que ela está buscando. Então, o empenho está ligado a isso. E quando o empenho é amoroso, mais ainda, porque se eu amo alguém e eu quero me empenhar por essa pessoa, traz toda uma modificação. Eu me empenho por alguém que eu amo, então eu vou querer ver o melhor daquela pessoa, eu quero ver que aquela pessoa sinta muito bem. Pensando em Deus, então, gente, aí que fica mais séria a questão, né? Eu vou me empenhar amorosamente por esse Deus que é amor, esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, né? Eu vou me empenhar ao máximo, né? Sendo pecadora, falha, eu vou necessitar de uma força espiritual, mas eu quero fazer o melhor, a minha adoração a esse Senhor. E eu coloquei aqui um salmo, né? O Salmo 119:45, é uma versão antiga, mas eu gostei muito que traz essa palavra empenho e junta bem com aquilo que nós vamos estudar. Fala o seguinte: pois andarei com largueza, né, que quer dizer liberdade, e me empenho, busco pelos seus preceitos. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então, olha que legal a palavra empenho aí sendo, né, colocada com relação a amar os mandamentos, os preceitos de Deus. Faz toda uma diferença. Se eu amo a Deus, o que Ele fala, o que Ele ensina, a palavra dele vai ter toda uma importância nesse caminhar, nesse empenho amoroso, ok? Então, uma pessoa que ela se empenha a agradar a Deus, a amar a Deus, né? Ela acaba ganhando graciosamente, porque Deus ele é gracioso, ela acaba ganhando um desfrute, né? Um desfrutar da presença dele, né? Um desfrutar do Espírito Santo. Olha que presente maravilhoso que nós ganhamos, né? E esse tema, desfrutando do amor de Deus, que é o que nós vamos estudar hoje, ele está muito ligado ao estar contente também. Se eu estou contente, eu quero desfrutar, né? Não tem como eu desfrutar de algo se eu estou desanimada, né? Descontente, né? Não, eu
estou desfrutando e eu me sinto contente, eu estou deleitando da presença. E a questão é que se eu não estou contente, é porque eu não estou tendo contentamento. Aí nós vamos ter que estudar sobre essa palavra, que ela vai ser também muito importante e vai fazer muita ligação no futuro, né? Por que nós nos sentimos contentes? Por que eu não estou alegre? Por que eu não estou feliz? Por que o brilho, né, da alegria do Senhor não está no meu semblante, ou no meu coração, nas minhas atitudes? Porque as pessoas não veem isso, é porque eu estou com alguma dificuldade em relação a contentamento, né? Não existe desfrutar se eu não me contento. Eu preciso então entender por que eu não estou me contentando. E o contentamento na Bíblia, ele tem o seguinte significado. Ele tem o significado de prazer, deleite, boa vontade, favor, aceitação. É a condição de vida ideal. Então, eu estou suprido de todas as necessidades, né? Eu tenho um bem-estar, é suficiente. Contentamento é justamente essa questão de que eu estou suprido de todas as necessidades da minha vida. E, gente, esse suprimento total só virá da presença de Deus, não tem outra forma, né? Por isso que o homem, ele foi feito para glorificar a Deus e desfrutar da presença dele. O homem foi feito para isso, ele foi criado para isso, né? Glorificar e desfrutar da presença dele. Que maravilhoso! Mas aí eu não estou tendo esse desfrute, não sinto vontade, é porque eu estou com um problema espiritual e estou com um problema em relação ao contentamento. Nós vamos ver então em Filipenses 4, de 9 a 13, né, um texto que vocês todas conhecem. Paulo ele vai estar ensinando sobre contentamento, né? Paulo desfrutava muito, né? Teve a oportunidade de desfrutar muito do Senhor. E nós vamos ler esse texto e nós vamos estar focadas em algumas palavras importantes, tudo bem? Bom, a primeira, o que também aprendestes, foca isso aí, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Já aprendi. Então, a palavra aprendeste, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo ele vai colocar ali que ele aprendeu a ter contentamento. Então, até Paulo humano também, o apóstolo Paulo, ele também teve a luta dele com contentamento, mas ele aprendeu a lição. E ele vai colocar aqui que ele pode todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele coloca isso, mas não porque ele tem uma visão triunfalista. Vocês sabem disso, tenho certeza que na igreja aí já ensinou isso. Ele coloca isso porque ele estava mesmo entendendo, ele sabia, ele já tinha aprendido sobre aspectos fundamentais dos atributos de Deus que fortaleciam mais ainda a fé dele. Então, ele sabia que ele poderia ficar descansado e se contentar em qualquer situação, até aquelas pavorosas da vida dele. Que, aliás, olhando o contexto desse texto, a gente sabe que Filipenses foi uma carta escrita por Paulo para os seus amigos cristãos e ele estava numa prisão. Olha que contexto difícil, olha que contexto, né? Para se alguém dizer para se alegrar. O tema da carta é alegria. Filipenses é uma carta que escreve justamente com esse tema alegria. E ele falava que era para eles estarem se alegrando no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Essa carta demonstrava alegria, gratidão, fé, né, no que Deus poderia fazer independente das circunstâncias, né? E ele fez
esse apelo, esse encorajamento, né? Posso dizer também uma exortação, né? E lembrar que eles eram participantes dessa graça maravilhosa, né, do Senhor, da presença do Senhor, né? Que as coisas que poderiam acontecer, tanto boas quanto ruins, né, na visão, na perspectiva de muitos deles, até mesmo a prisão ou a morte dele, a prisão não, porque ele já estava preso, né, talvez até a morte dele, isso ele poderia continuar crendo e ser alegre no Senhor, se regozijar no Senhor. É claro que essa carta, ela também, essa parte do texto foi escrita no momento em que Paulo ele estava querendo frisar em relação às necessidades também, o suprimento das necessidades físicas, porque a igreja ajudou ele, né, com ofertas, mas ele queria ensinar muito além do que só em relação ao suprimento das necessidades, mas em relação a questões gerais do contentamento, né? De sentir alegria no Senhor e no contentamento em geral. Né? Então, a partir de agora, né, aprendendo como desfrutar do amor de Deus, nesse texto nós vamos aprender a desfrutar do amor de Deus através de dois processos educacionais. Tá? O primeiro deles é aprender justamente o contentamento. Aprender o contentamento. Como eu posso aprender então esse contentamento? Não é necessário modificações das minhas circunstâncias, qualquer que sejam. Eu posso aprender a estar contente em toda e qualquer situação. A questão de nós não estarmos contentes é porque nós não aprendemos, há um déficit de aprendizagem aí em relação à soberania e à provisão de Deus. Se eu não me sinto contente em algum momento aí da minha vida pecadora, né, da minha vida, no momento da minha falta de fé, eu estou esquecendo desses atributos importantíssimos que é em relação à soberania e à provisão de Deus. Aqui no catecismo, eu anotei aqui uma frase muito importante que fala o seguinte: pergunta, qual a vantagem de saber que Deus governa e provê todas as coisas? Por que eu preciso saber que Deus ele é soberano e provedor? Qual a importância disso? E no catecismo coloca aqui uma frase muito importante: para que possamos ser pacientes na adversidade, grato na prosperidade, e que em todas as coisas que podem sobrevir a nós depois, colocamos nossa firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, que nada nos separará de seu amor, visto que todas as criaturas estão em suas mãos, que sem sua vontade elas não podem sequer se mover. Gente, a nossa mente é uma mente esquecida. Nós esquecemos, nós temos uma amnésia em relação aos atributos de Deus, né? Ao caráter santo de Deus. Nós esquecemos de quem Deus é. E quando vem as circunstâncias difíceis, que são difíceis da vida, nós desconcentramos no caráter, nos feitos, nas maravilhas de Deus e ficamos fixados, né, nessas questões da nossa vida. Mas Jesus, o próprio Jesus, ele fala mais adiante, ele vai colocar ali, olha, vocês vão me amar se vocês fizerem o que eu mando, né? Se vocês aprender de mim, Jesus ele vai focar essa questão da obediência, da aprendizagem, né? Aprender de mim, da pessoa dele, aprender sobre ele também. E que ele daria também o Espírito Santo dele para fazer lembrar todas as coisas, todos os ensinamentos, todas as questões. Isso foi promessa do Senhor Jesus. E Jesus ele sabia muito bem, né, com quem ele estava falando isso, né? As criaturas dele, né, e os servos que viriam a se converter. E Jesus ele dá essa palavra, olha, vocês precisam aprender de mim, né? Aprender do caráter, das obras, né? Do poder dele, né? E a provisão de Deus
soberania, provisão, né? Deus, ele usa o seu infinito poder e sabedoria para preservar continuamente cada parte de sua criação e guiá-la para seus propósitos pretendidos. A providência misericordiosa de Deus inclui propósitos redentores, olha essa palavra que importante, inclui propósitos redentores maiores para o sofrimento, que estão além do alcance da nossa visão e compreensão. Então, gente, muitas pessoas participaram na sua vida de histórias, de dificuldades, com lutas com contentamento, e mal sabe elas que, algumas sim, porque já aprenderam isso com a palavra de Deus, mas que Deus, ele tem ali questões ali redentoras, né? Ele pode fazer milagres e ter resultados redentores em relação às suas dificuldades, né? Até mesmo aos seus sofrimentos, né? O Senhor é o Senhor da história, nada fugiu do controle dele, né? Nada, ele é soberano e nada vai ser, ele não é pego de surpresa, ele não e agora foi surpreendido com alguma questão diferente, até por aquilo que nós estamos passando no momento, né? Não precisa ficar tocando, falando de pandemia. A pandemia é uma parte da história, uma partezinha da história, gente, porque tantas coisas já aconteceram e Deus continua sendo soberano, nada vai fugir do controle dele. E por isso eu posso me contentar, eu posso me alegrar nos suprimentos de Deus, qualquer que seja, eu posso me alegrar nele, né? Eu gostaria também de ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que lutaram com contentamento em qualquer perspectiva, né, em qualquer aspecto, tá? Eu não vou falar só a questão financeira, né, mas eu estou falando agora em relação a qualquer tipo de contentamento. Eu posso falar aqui no caso de Neemias, né? O povo estava muito triste, Neemias conta essa história maravilhosa lá, a palavra de Deus, o povo estava triste, né? E eles estavam ali no momento de culto até, de celebração, mas eles choravam porque eles reconheciam os pecados deles, eles estavam entendendo a palavra que estava sendo lida, a palavra de Deus, e as leis do Senhor, e eles estavam assim, né, se sentindo entristecidos com os pecados dele, e choravam, e se lamentavam, e pranteavam, e Neemias fala assim para o povo, olha, vão, né, parem, né, ele fala, né, parem, né, o pranto, e ele usa uma frase hiper importante que a gente tem que se agarrar e faz todo um link em relação a contentamento. Ele fala, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias fala isso porque a alegria do Senhor realmente é a nossa força. Ele colocou ali, foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Cara, uma pessoa contente é uma pessoa forte. Ela não é forte porque está dando tudo certo. Ela é forte porque ela focou em Deus, ela focou em Cristo, ela focou na promessa da palavra do Senhor. Então Neemias, ele faz esse apelo ao povo, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Então não chore, né? Vamos cessar o pranto e vamos glorificar a Deus. E aí o povo, ele se alegrava, gente, ele glorificava e louvava. Gente, isso está na Bíblia, a palavra de Deus. Uma outra pessoa, um salmista, Etan, está lá em Salmos, Etan, ele escreve ali o Salmos 89, de 15 a 18, foi escrito em um tempo muito difícil do povo de Judá. O povo estava em disciplina, né? Deus estava em tempos de disciplina, o povo... os palácios e fortalezas reais foram derrubados, né? E aí era aquela tristeza, aquele desespero, o povo estava passando, né? E Etan, ele vai ali na lata de novo e faz aquele link que eu já tenho falado para vocês. Olha, Etan fala assim, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te. Ah lá, aprendeu a que aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se em quê? Na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Deus. Gente, de novo, olha que link importante, eu não posso fechar meus olhos para isso, meu entendimento, eu tenho que aprender. O contentamento ali de Etan, cara, ele aprendeu a clamar o Senhor, ele aprendeu a focar
que a força dele estava na presença de Deus. A força dele estava em ele entender que Deus era soberano e provedor. Ele era o santo de Israel. A retidão do Senhor, o atributo do Senhor, era a fortaleza dele. Então ele poderia, glorificar, exaltar, não pela circunstância dele, que estava num momento muito complicado para o povo de Judá, mas ele concentrou a força dele. Ele declara aqui: pelo teu favor exaltas a nossa força, lá, a graciosidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Gente, eu não posso esquecer, contentamento está ligado sim a eu entender a soberania e a provisão de Deus, e eu me render a isso, me render a entender, o Senhor aqui é Deus, né? O provedor aqui é o Senhor. Para com isso, Cris, não é você não faz nada. Alegre-se na presença dele, porque é ele que vai te dar força. E dá, né, irmãos? Vocês sabem disso. Eu sei que se a gente ficasse aqui compartilhando os testemunhos de força do Senhor nas provações, e que trouxe aquele contentamento da presença dele, a gente teria vários anos aí para estar compartilhando, né? Uma outra pessoa foi Ana. Ana era uma mulher, né, que estava muito entristecida, queria ter um filho, ela foi humilhada, estava sendo humilhada, isso estava batendo no coração dela, ela estava se sentindo totalmente desestimulada, né? Tinha tudo ali, mas aí tinha um marido maravilhoso. Muitas mulheres gostariam de ter um marido igual a Ana, não eu, porque eu estou muito feliz com o meu gordinho, né? Mas assim, imagina isso, né? E a Ana estava ali chateada, entristecida, né? E ela derramou a alma dela para o Senhor, falando: Senhor, olha, eu estou aqui, né? Foi confundida como uma bêbada lá, né? Também, você vê como ela está derramando o coração dela para o Senhor. E aí, Ana, ela vai, depois que ela ora ali, se derrama perante o Senhor, ela poderia fazer isso, Deus deixava, né? Deus deixa a gente orar e chorar. E ela não ficou mais triste. A Bíblia coloca isso, que depois disso ela ficou mais triste. E logo após ela foi adorar o Senhor. Ela foi adorar o Senhor, ela não ficou concentrada lá nas circunstâncias de tristeza dela mais. Ela já clamou ao Senhor e pronto, acabou. Mas é legal ver depois, no próximo versículo, né, que está em 1 Samuel 2, 1 e 2, que fala o seguinte: ela ora, quando Deus dá o filho para ela, Deus não precisava, tá? Não, por amor, misericórdia, Deus quis dar o filho para ela. Ele não ia deixar de ser Deus se ele não desse para ela, mas ele deu. E aí ela vai e ora agradecendo, né? E ela fala assim: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então, de novo, gente, o poder dela estava aqui exaltado em quem? No Senhor. Olha lá, a soberania, a provisão de Deus, né? Eu me alegro em quê? Alegre em quê? Ela ganhou o filho, claro, que alegria, né? Poxa, eu estava orando tanto, amém, que alegria. Mas ela falou certinho. Minha alegria está na salvação do Senhor. Tá vendo? E não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Então ela concentrou ali no atributo de Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Ela louvou de forma correta, né? E assim Ana, ela recebeu, cumpriu o voto dela, ela fez um voto para Deus, cumpriu o voto dela, né? E ela declarou que a alegria dela, a força dela estava no Senhor. Maria também, também a gente podemos ver a história de Maria. Maria, ela, né, canta, né, e ela fala: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? Gente, para uma jovem igual Maria falar isso, vamos parar aqui, vamos pensar aqui, gente. Gente, Maria solteira, meu pai. Maria solteira, estava noiva, né, prometida lá para José, nos moldes lá, nos padrões lá da época. Maria, ela vai e faz essa oração, esse cântico aqui, de que a alma dela se alegra no Senhor, meu Salvador. Cara, muita fé. É muita fé, é se contentar mesmo no Senhor. Porque, cara, olhando pela visão humana, qual é o futuro de Maria? Cara, um futuro pavoroso,
precioso para ela e José, né? É isso que aguardava para a vida dessa menina solteira grávida. Mas Maria vai e fala, olha, eu me alegro em Jesus. Cara, olha a fé dessa menina, olha a fé dessa jovem. E ela fala assim, pois atentou à umidade da sua serva, de agora adiante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela ainda fala assim, cara, feliz, bem-aventurada. Ela não estava temendo o futuro dela. Ela estava concentrada na alegria do Senhor dela, né? O Salvador dela. Ela sabia muito bem que ela estava ali grávida e ela estava com Jesus, né? O Emanuel, o Salvador, o Redentor. Então ela concentra nisso, gente, e isso é muito legal. De novo as palavras alegria, força, engrandecimento da soberania de Deus. Depois continua a oração, engrandecimento da provisão de Deus. Ela se sentia bem-aventurada e foi mesmo, né? Bem-aventurada. Ok, gente? Escrevi uma frasezinha aqui muito importante, né? Esta alegria espiritual, porque ela é espiritual, consiste no movimento agradável da alma, gerada pelo Espírito Santo no coração dos crentes, através do qual ele convence-nos da felicidade de nosso estado e que faz com que desfrutemos dos benefícios da aliança da graça e assegura-nos sua felicidade futura. Que bênção, né? Por isso que Paulo poderia falar, né? E poderia encorajar os filipenses a uma vida de contentamento. Ele poderia falar, gente, ele sabia das profecias, sabia das leis, ele sabia dos salmos, ele sabia dos conselhos de Jesus, ele permanece firme. Ele falava isso para eles com toda certeza, que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está no controle, o Deus soberano está no controle, né? E Deus, ele é infinito em felicidade, ele provê alegria, satisfação, né? Contentamento é fonte de lucro, né? Junto com a piedade. Então Paulo, ele poderia falar isso tranquilamente para os filipenses, porque ele experimentou muito a soberania e a provisão de Deus, né? Vamos então fechar o seguinte, gente. Então nós aprendemos o primeiro ponto, né? Então, desfrutar do amor de Deus, eu preciso focar na questão do contentamento, né? Como anda o seu contentamento? Você é realmente uma mulher que se contenta? Você poderia falar realmente, né? Como Paulo disse, que se contentava, né? Aprendeu a contentar no Senhor, né? Você pode dizer, depois que você aprendeu sobre soberania e provisão de Deus, Deus está no controle do seu universo, que Deus está realizando seus propósitos perfeitos também em minha vida, que Deus não é o meu servo, que os caminhos de Deus são muito mais misteriosos e maravilhosos do que eu posso entender. Deus é sempre bom, sempre posso confiar nele, que os cronogramas de Deus não é o mesmo que o meu, não é. Glória a Deus por isso. Deus está muito mais interessado no que eu me torno do que eu faço, né? E quando eu falo me torno aqui, é do quanto de Cristo, de quanto de Jesus eu tenho na minha vida, de quanto isso respinga, exalta, né, na minha vida, no meu caráter. Né? A libertação do sofrimento não é prometida, garantida no evangelho cristão, pelo contrário, a gente vai sofrer. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus não mentiu, Jesus falou na lata, no mundo tereis aflições, gente, mas tem de bom ânimo. Olha a palavra, gente, tem de alegria, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Entendeu? Então nós podemos desfrutar desse vencimento, dessa vitória, porque alguém venceu na cruz. Entende, mano? Vai ter sofrimento sim, a gente sofre, nós estamos sofrendo. Deus trabalha por meio do sofrimento para cumprir seus propósitos em mim. Os propósitos de Deus não são os meus, são aqueles que lhe traz glória. Deus me capacita a ler suas providências através da lente da sua palavra. Meu maior prazer é rastrear as maravilhas dos caminhos de Deus. Esse tem que ser o meu maior prazer. Rastrear as maravilhas dos caminhos de Deus. Então, meninas,
Você está empenhada para aprender sobre o contentamento? Essa é a minha pergunta. Você está empenhada? Em que momento você teve um déficit de aprendizagem dessas questões importantes sobre a soberania e a provisão de Deus? Você pode perceber isso na sua caminhada cristã? Você pode glorificar a Deus por isso? Esses testemunhos, relembrar esses testemunhos bíblicos, relembrar essas histórias, relembrar essas passagens. Você pode declarar agora, né, que Deus ele é o soberano na sua vida, que Ele é o provedor. Você pode dizer isso, você pode dizer que você está contente, que você se contenta em toda situação, em qualquer situação, que você aprendeu isso, ou quem sabe que você está aprendendo isso na força do Senhor. Aí sim você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que te fortalece. E pode sim. Você pode todas as coisas. Você pode passar por todas as coisas. Você pode passar por todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todas as privações. E o Senhor estará contigo. Você vai receber alegria, não porque você é triunfalista, mas porque o Senhor te fortalece, que Ele é a sua força e Ele tem que ser a sua maior alegria. Amém, meninas? Nós vamos dar uma pausa. Eu vou beber uma água com limão ali, porque eu quero ficar munida para não pegar o Covid, tá bom? E aí, vocês dão uma pausazinha, né? Foram 30 minutos, como sempre eu passo do meu tempo. E depois nós vamos voltar de novo, porque eu só falei né? Falei somente sobre um. E aí eu vou falar sobre o 2 daqui a pouco. Tá bom, gente? Um beijinho, Deus abençoe. Vamos lá!